Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Apocalipse, do capítulo 15, versículo 1 ao capítulo 18, versículo 24. Execução das vinganças divinas sobre Babilônia e as feras. As 7 taças da cólera de Deus. Vi ainda no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, porque por eles é que se deve consumar a ira de Deus. Vi também como que um mar transparente, irisado de fogo, e os vencedores que haviam escapado à fera, à sua imagem e ao número do seu nome, conservavam-se de pé sobre esse mar com as cítaras de Deus. Cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus dominador. Justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Só tu és santo, e todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque se tornou manifesta a retidão dos teus juízos. Depois disso, eu vi abrir-se no céu o templo que encerra o tabernáculo do testemunho. Os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintos de ouro. Um dos 4 animais deu-lhes então 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Encheu-se o templo de fumaça provinda da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar enquanto não se consumassem os 7 flagelos dos 7 anjos. Ouvi então uma voz forte saindo do templo que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro, portanto, pôs-se a derramar a sua taça sobre a terra. Formou-se uma úlcera atroz e maligna nos homens que tinham o sinal da fera e que se prostravam diante de sua imagem. O segundo derramou a sua taça sobre o mar. Este tornou-se sangue como de um morto e pereceu todo o ser que estava no mar. O terceiro derramou a sua taça sobre os rios e as fontes das águas e transformaram-se em sangue. Ouvi então o anjo das águas dizer: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, que assim julgas. Porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, tu lhes deste também sangue para beber. Eles o merecem. Ouvi o altar dizer: Sim, Senhor Deus dominador, são verdadeiros e justos os teus julgamentos. O quarto derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens como fogo. E os homens foram queimados por grande calor e amaldiçoaram o nome de Deus que pode desencadear esses flagelos e não quiseram arrepender-se e dar-lhe glória. O quinto derramou a sua taça sob o trono da fera. Seu reino se escureceu e seus súditos mordiam a língua de dor. Amaldiçoaram o Deus do céu por causa de seus sofrimentos e das suas feridas sem se arrependerem de seus atos. O sexto derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas para que se abrissem caminhos aos reis do Oriente. Vi sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs.
São os espíritos de demônios que realizam prodígios e vão ter com os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus dominador. Eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, ostentando a sua vergonha. Eles os reuniram num lugar chamado em hebraico Armagedon. O sétimo derramou a sua taça pelos ares e saiu do templo uma grande voz do trono que dizia: Está pronto. Houve então relâmpagos, vozes e trovões, assim como um terremoto tão grande como jamais houve desde que há homens na terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E Deus lembrou-se da grande Babilônia para lhe dar de beber o cálice do vinho da sua ira ardente. Todas as ilhas fugiram, e montanha alguma foi encontrada. Grandes pedras de gelo que podiam pesar 1 talento caíram do céu sobre os homens. Os homens amaldiçoaram o Deus por causa do flagelo da saraiva, pois este foi terrível. Castigo de Babilônia. Veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo. Vem, eu te mostrarei a condenação da grande meretriz que se assenta à direita das muitas águas, com a qual se contaminaram os reis da terra. Ela inebriou os habitantes da terra com o vinho da sua luxúria. Transportou-me então em espírito ao deserto. Eu vi uma mulher assentada em cima de uma fera escarlate, cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro cheia de abominação e de imundícies de sua prostituição. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico: Babilônia, a Grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Vi que a mulher estava ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus, e esta visão encheu-me de espanto. Mas o anjo me disse: Por que te admiras? Eu mesmo te vou dizer o simbolismo da mulher e da fera de 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. A fera que tu viste era, mas já não é. Ela deve subir do abismo, mas irá à perdição. Admirar-se-ão os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde o começo do mundo, vendo reaparecer a fera que era e já não é mais. Aqui se requer uma inteligência penetrante. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais se assenta a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram. Um subsiste, o outro ainda não veio. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. Quanto à fera, que era e já não é, ela mesma é um 8º rei. Todavia é um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que receberão por um momento o poder real com a fera. Eles terão o mesmo pensamento: transmitir à fera sua força e o seu poder. Combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aqueles que estão com ele são os chamados, os escolhidos, os fiéis. O anjo me disse: As águas que vistes, à beira das quais a prostituta se assenta, são povos e multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste, assim como a fera, odiarão a prostituta. Hão de despojá-la e desnudá-la. Hão de comer-lhe as carnes e a queimarão ao fogo, porque Deus lhes incutiu o desejo de executarem os seus desígnios, de concordarem em ceder sua soberania à fera até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade, aquela que reina sobre os reis da terra. Depois disso, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada por sua glória. Clamou em voz alta, dizendo: Caiu, caiu Babilônia a grande, tornou-se morada dos demônios, prisão dos espíritos imundos e das aves impuras e abomináveis, porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua luxúria. Pecaram com ela os reis da terra, e os mercadores da terra se enriqueceram com o excesso de seu luxo.
ouvi outra voz do céu que dizia: Meu povo, sai de seu meio para que não participes de seus pecados e não tenhas partes nas suas pragas, porque seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das suas injustiças. Faze com ela o que fez contigo e retribui-lhe o dobro dos seus malefícios. Na taça que ela deu de beber, dá-lhe o dobro. Na mesma proporção em que fez ostentação de luxo, dá-lhe em tormentos e prantos. Pois ela disse no seu coração: Estou no trono como rainha e não viúva, e nunca conhecerei o luto. Por isso, num só dia virão sobre ela as pragas, morte, pranto, fome. Ela será consumida pelo fogo, porque forte é o Senhor Deus que a condenou. Hão de chorar e lamentar-se por sua causa os reis da terra, que com ela se contaminaram e pecaram, quando avistarem a fumaça do seu incêndio. Parados ao longe, de medo dos seus tormentos, eles dirão: Ai, ai da grande cidade Babilônia, cidade poderosa, bastou um momento para sua execução. Também os negociantes da terra choram e se lamentam a seu respeito, porque já não há ninguém que lhes compre os carregamentos. Carregamento de ouro e prata, pedras preciosas e pérolas, linho e púrpura, seda e escarlate, bem como de toda espécie de madeira odorífera, objetos de marfim e madeira preciosa, de bronze, ferro e mármore, de cinamomos e essência, de aromas, mirra e incenso, de vinho e óleo, de farinha e trigo, de animais de carga, ovelhas, cavalos e carros, escravos e outros homens. Eis que o bom tempo de tuas paixões animalescas se escoou. Toda a sua magnificência e todo o brilho se apagaram, e jamais serão reencontrados. Os mercadores destas coisas que dela se enriqueceram pararão ao longe, de medo de seus tormentos, e hão de chorar e lamentar-se, dizendo: Ai, ai da grande cidade que se revestia de linho, púrpura e escarlate, toda ornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Num só momento toda essa riqueza foi devastada. Todos os pilotos e todos os navegadores, os marinheiros e todos os que trabalham no mar paravam ao longe e exclamavam ao ver a fumaça do incêndio: Que havia de comparável a essa grande cidade? E lançavam pó sobre as cabeças, chorando e lamentando-se com estas palavras: Ai, ai da grande cidade, de cuja opulência se enriqueceram todos os que tinham navios no mar. Bastou um momento para ser arrasada. Exulta sobre ela, ó céu, e também vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou contra ela a vossa causa. Então um anjo poderoso tomou uma pedra do tamanho de uma grande mó de moinho e lançou-a no mar, dizendo: Com tal ímpeto será precipitada a Babilônia, a grande cidade, e jamais será encontrada. Já não se ouvirá mais em ti o som dos citaristas, dos cantores, dos tocadores de flauta, de trombetas, nem se encontrará em ti artífice algum de qualquer espécie. Não se ouvirá mais em ti o ruído do moinho, não brilhará mais em ti a luz da lâmpada, não se ouvirá mais em ti a voz do esposo e da esposa, porque teus mercadores eram senhores do mundo, e todas as nações foram seduzidas por teus malefícios. Foi em ti que se encontrou o sangue dos profetas e dos santos, como também de todos aqueles que foram imolados na terra.